Estamos ao vivo na página da Casa de João Irmão Francisco, para a nossa atividade da noite. Vamos só aguardar aqui alguns minutinhos enquanto as pessoas recebem as notificações para acessar o vídeo. E já a gente conversa com nosso amigo Alexandre, que está conosco diretamente de Recife. Enquanto isso, eu vou só fazer aqui alguns compartilhamentos do endereço da... Pronto. Já fiz aqui os compartilhamentos do vídeo. O pessoal já está acessando. Dá boas-vindas a todo mundo que já está acompanhando a nossa transmissão, né? Cumprimentando aí as pessoas que já estão aqui no nosso chat. Boa noite, Selma. Boa noite, Vânia. Boa noite, Sueli. Boa noite, Valquíria, de Recife. Boa noite, Gorete, Wilton, Zuleide, Marivaldo. Sejam todos bem-vindos. Bom, inicialmente agradecer aqui ao Alexandre por ter aceito o nosso convite, né, para estar aqui conosco hoje nessa conversa. Só um instantinho enquanto eu mando aqui mais um. Pronto. Bom, Alexandre, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco hoje. Tá? É um prazer. Essa atividade que a gente está realizando durante o isolamento social, ela tem nos permitido esse intercâmbio com colegas de outros locais do país, né, que têm interesses comuns e que talvez, se não fosse através da internet, a gente não teria a oportunidade de estar trabalhando junto, né? Então, é com muita alegria que a gente lhe recebe aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Boa noite a todas e todos. O pessoal que está aí nos acompanhando. É um prazer estar aqui na casa de João. Um abraço para o meu amigo Wilton. Um abraço para você, Felipe. Prazer estar aqui de verdade. E aí, o pessoal que está aí seguindo a gente, que é do Ágora, né? Eu sou do Ágora Espírita, depois eu vou explicar o que é. Um abraço para o Roberto F., o Wilton Maciel, o Marivaldo Tinto, meu amigo Lindenberg e todas e todos que estão presentes. Gratidão pelo convite. A gente aqui agradece a sua disponibilidade, né? E antes de passar a palavra para você, para que você comece a sua exposição da noite, eu convido a todos que estão nos assistindo para que a gente se una numa prece para dar início ao trabalho, né? Elevando o nosso pensamento ao alto, pensando em Jesus aqui conosco nesse momento, agradecendo ao nosso irmão maior por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, embora virtualmente através da internet, mas conectados todos em espírito. Agradecer a ele a ajuda dos bons espíritos que nos acompanham, nos intuem, nos dirigem, pedindo a Jesus que nos tornem abertos a essas orientações, fortalecendo em nós a vontade de crescer espiritualmente, e nos tornarmos pessoas melhores
na sociedade em que vivemos, no nosso planeta. Permanece luz ao longo de toda a nossa jornada, iluminando nossos caminhos, nos livrando das tentações e nos impedindo de cometer o mal. Que assim seja. Alexandre, fique à vontade, a casa é sua. Eu vou ficar aqui na retaguarda, qualquer coisa, só avisar. Ok. Gente, boa noite para aquelas e aqueles que não me conhecem. Meu nome é Alexandre Júnior, eu sou aqui de Recife, Pernambuco. Eu faço parte do Ágora Espírita, um grupo que se reúne desde 23 de outubro de 2017 na perspectiva de discutir os fenômenos sociais, políticos, sociais à luz do Espiritismo. Então, para mim é um grande prazer estar aqui na casa de João, aceitar esse convite, para que a gente possa discutir o Espiritismo sob essa perspectiva progressista, onde a gente tenha uma perspectiva construtiva do ponto de vista social, onde as ideias sejam utilizar os conceitos e os aprendizados que emanam da nossa relação com a espiritualidade e com os espíritos, com a doutrina espírita, no sentido de trazer uma possibilidade de construção positiva para a nossa sociedade. Então, esse é o grande objetivo do Espiritismo. Eu costumo dizer que o Espiritismo tem o objetivo que é formar uma sociedade que se ame, e o nosso objetivo, enquanto espíritas, é de sermos internamente esse centro de formação por amor, do amor pleno, trabalhar ele em exercício. Vou pedir para nosso amigo Felipe colocar os slides para a gente poder começar a discutir. Então, tá aí, eu coloquei com o tema, né? Tema da palestra. Haverá regeneração sem igualdade e justiça social. E eu também faço parte do Centro Espírita Bom Samaritano, que fica aqui em Recife também, instituição que eu estou ligado já há algum tempo, há bastante tempo. E a gente vamos começar as nossas discussões. Fiquem à vontade aí no chat para a gente poder trocar informação. O Felipe também, quando quiser entrar, meu irmão, fica à vontade. Eu acredito no conhecimento que se dá a partir da troca. Eu sempre gosto de dizer, e vou começar falando isso, aquilo que a gente traz não representa uma verdade absoluta, representa pesquisas, é fruto das nossas pesquisas, das nossas percepções acerca do espiritismo, e aí ela pode se juntar a outras verdades que não sejam só a nossa, e construir verdades que emanam de pequenas verdades que se tornam grandes verdades, até um dia a gente chegar à verdade verdadeira. Até lá, a gente precisa trabalhar dessa forma. Então, vamos lá, vamos passar o primeiro slide. E aí, está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 685A, Kardec diz assim: quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 685A. Quando Kardec diz isso, eu fico pensando, Kardec era um cara tão além do tempo dele, que ele está preocupado, né, e está pensando exatamente nessa quantidade de pessoas que são lançadas no orbe terrestre todos os dias, né, vão nascendo num processo natural, e que não tem ainda incutido em si determinados conceitos, determinados princípios de educação. Então, assim, esses princípios, enquanto indivíduos, eles fazem falta quando nós nos reunimos em grupos sociais. Então, esses conceitos éticos e morais que o Espiritismo traz como sendo a sua base constitutiva, no sentido de promover, através desse processo educacional, a possibilidade da construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igual, ela passa pela ideia de individualidade de indivíduos que nós somos, mas ela se compreende, ela se soma, ela acontece quando a gente trabalha coletivamente, quando a gente vive essas impressões que a gente constrói a partir da perspectiva espiritualista e da vivência dos conceitos que emanam do espiritismo na nossa prática cotidiana, no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz parte. Então, Kardec deixa isso muito claro aí, da preocupação que ele tinha. E aí a pergunta é, como será a sociedade? Como essa sociedade agirá, né, se esses indivíduos sem princípios e sem freios chegarem a toda hora e não encontrarem a possibilidade da construção destes princípios e destes freios? Qual será o futuro dessa sociedade? A pergunta é essa, e é mais ou menos o que a gente vai discutir durante a nossa trajetória na noite de hoje. Pode passar, Felipe, por favor.
E aí eu trouxe esse slide, né, o descobrimento das verdades espirituais, vida futura e mortalidade da alma. Quando a gente é apresentado a esses dois princípios, mesmo antes de ser apresentado ao espiritismo, embora Kardec se preocupe muito com isso, né, naquela conceituação daquilo que somos, né, no princípio da imortalidade da alma, do entendimento da perspectiva da vida futura, como sendo um conceito de valorização daquilo que nós somos, inclusive dessa valorização, da construção desses conceitos que a gente discute dentro do espiritismo, como sendo conceitos de moralidade, não da moral filosófica, né? A gente sempre já discutiu isso em outros momentos, e pode ser tempo para outra palestra, mas não hoje, mas dentro desse princípio, desse entendimento da moral filosófica, daquela que emana da percepção que a gente tem do convívio social. Então, ele diz assim, ó, quando a gente percebe isso, a gente começa a se tornar autônomo, né? O espiritismo é uma doutrina que tem como objetivo nos tornar autônomos. A gente sai desse sentido de heteronomia, onde a gente está sempre seguindo ou obedecendo alguém, e passa a ter a maioridade espiritual do ponto de nós mesmos escolhermos as nossas ações. E aí chega um momento dessa descoberta que a gente é colocado em xeque e a gente pode escolher ser feliz ou ter razão. A espiritualização das nossas ideias e dos nossos conceitos e o nosso próprio crescimento do ponto de vista espiritual faculta a qualidade da escolha. Nós discutimos numa live em Lindenberg um dia desse, né, sobre a questão, e aí isso é uma coisa que Deolindo Amorim fala, o Herculano fala, Kardec fala, que muitas vezes a experiência, a vivência espiritual das pessoas faz com que ela amplie ou diminua sua capacidade de escolha. Então, a gente precisa partir da premissa daquilo que somos para instituir, em nós esse conceito de vida futura, de imortalidade da alma, da percepção espiritual daquilo que somos, para que a gente institua um diálogo com o espiritismo. Então, antes de ser espírita, é necessário que sejamos espiritualistas, admitamos, né, a perspectiva da imortalidade da alma e da vida futura. Porque se nós não entendermos isso, fica difícil ser espírita. Não há como a gente ser espírita sem acreditar nos espíritos, né? Kardec diz, inclusive, no capítulo 3º do Método, ele diz assim, não é o fato de acreditar em Deus que te faz teólogo, bem como não é o simples fato de acreditar nos espíritos que te tornam espíritas, mas o princípio para que a gente se torne espírita, dentro de uma concepção filosófica, pelo menos, é que a gente acredite na imortalidade da alma, que a gente se acredite espírito e que nós nos vejamos espíritos. Então, para o nosso diálogo é importante nós contextualizarmos o que está sendo dito aqui agora. Pode passar, por favor, Felipe. E vocês fiquem à vontade aí, gente, para concordar, discordar, fazer pergunta. Esse slide, né, ele fala que o homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. E aí percebam só a importância dessa discussão e desse entendimento, dessa percepção, não é uma perspectiva construtiva do ponto de vista espiritual, como a gente estava falando, e aí a gente entende a vida futura, admite a vida futura e entende quem somos no atual momento. Então, a vida atual, o momento que nos encontramos, Kardec compara a uma vida, a uma parada momentânea numa hospedaria precária, né? Porque a gente sabe que o corpo físico também ele acaba por inibir todas as potencialidades do nosso espírito. Ou seja, libertos, nós não somos a mesma coisa que somos quando estamos ligados aos nossos corpos físicos. E o corpo físico tem essa possibilidade de nós interagirmos com o mundo social. Então, é importante conceitualizar, eu gosto muito disso, acho importante, inclusive, nós contextualizarmos quem somos, partimos da ideia da imortalidade da alma, da vida futura, temos uma percepção de que somos, enquanto carnados, espíritos ligados a um corpo físico, para podermos instituirmos os conceitos de que somos espírito, somos matéria e somos sociais. Então, nós somos seres espirituais, materiais e sociais. Né? E dentro dessa perspectiva, se a gente não se vê ser espiritual, fica difícil instituir um diálogo que nos permita compreender, por exemplo, se haverá regeneração com desigualdade e com justiça social. Ou antes de existir, por exemplo, igualdade e justiça social. Então, a gente precisa partir da premissa da contextualização
do que é o espiritismo, do que são as coisas espíritas, dos conhecimentos que emanam da epistemologia espírita, para que a gente institua quem somos dentro desses princípios que nós construímos, para que aí nós possamos raciocinar, pensar, refletir, filosofar sobre a nossa relação enquanto espíritos e o mundo social. Então, é importante por demais, não é, que a gente entenda todos esses princípios que constituem a base da doutrina espírita, para que nós instituamos a nossa relação com o mundo social e com o mundo social espírita, que Kardec chamava de mundo social espírita, o mundo dos espíritos. Então, é tão importante isso e tão interessante essa discussão, porque se você participar, por exemplo, de uma reunião mediúnica, uma pessoa que participa de uma reunião mediúnica sem acreditar nos espíritos é quase patológico, né? É algo seríssimo. Então, você vai para uma reunião mediúnica, onde o objetivo é conversar com os espíritos, você não acredita nele, é complexo, mas só que existem pessoas que vão e, infelizmente, não acreditam. O que Vânia fala aí, né? Vânia Lúcia Rodrigues, obrigado por estar conosco, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos, pronto, são respostas que o espiritismo nos dá, né? Inclusive, são conceituações, e a gente precisa exatamente saber. Eu costumo dizer que quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, se nós não soubermos, enquanto espíritos encarnados, qual é a nossa destinação e como ela se dá, quais são os rumos que podemos tomar, de que forma podemos interagir, de que forma podemos agir enquanto espíritos encarnados nessa perspectiva social, na relação com o mundo dos espíritos, que se institui, né, como função do espiritismo, né, porque Kardec define lá no livro o que é o espiritismo, o que vem a ser o espiritismo, e ele fala exatamente da destinação dos homens na Terra. Então, ele sabe, ter noção, não, é saber exatamente que caminhos precisamos trilhar do ponto de vista de vida, né, de relação social, né, que a gente trava dentro dos nossos grupos sociais. Não podemos confundir mundo e regeneração com mundo puro. No primeiro, ainda existirá o mal, mas o bem predomina. Pronto. E hoje, eu achei essa frase de Arivaldo Montalvão tão interessante pelo seguinte, porque seria o próximo passo. Tu passa o próximo slide, por favor, Felipe. Que eu não coloquei exatamente... somos ainda deste mundo, pertencemos à sociedade, temos compromissos na Terra, e por isso mesmo não podemos fugir das contingências do meio cósmico e do meio social. É importante entender que mundo de regeneração é esse, né? Pegando um gancho aí no que Montalvão falou, porque a gente já institui aquilo que somos, institui aquilo que nós somos, sociais, espirituais, materiais, institui a relação de que a gente, nesse mundo social de inter-relações, nós crescemos a partir dessa relação, instituir que esse mundo de regeneração não é o mundo que está sendo decantado, né? Porque muitas vezes a gente escuta palestras sobre transição planetária, eu particularmente não sou um pouco avesso a essa perspectiva da transição, porque as pessoas acreditam que a transição se dará de forma muito rápida ou instantânea, veloz, ou alguma coisa desse tipo, né? Porque, assim, a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A vida na Terra há cerca de 4,5 milhões de anos. E a gente acha que a transição planetária é rápida. Então, eu não sei o que é rápido. E veja se a gente tem toda uma eternidade pela frente, enquanto espíritos eternos. Então, isso quer dizer que a gente vai ficar descansando? Não, porque o tempo também é proporcional ao esforço. Mas isso quer dizer que não vai se dar com sobressaltos, com pulos. Ela vai obedecer uma cadeia de ordem, e quem coordena essa cadeia de ordem, no sentido produtivo do progresso, são os próprios homens. Então, às vezes, essa discussão se dá, e isso me assusta por demais, eu confesso, sabe, como se fosse acontecer uma grande hecatombe geológica e a Terra fosse mudar, né, o grau de maturidade moral dos homens. Quando nós, enquanto espíritos, nesse processo de interação que nós já discutimos aqui, nós é que vamos mudar a forma de interação com a Terra. Nós precisamos mudar urgentemente a forma que a gente interage com ela. E não a Terra mudar, né? Mudar com a gente. Então, a transição, ela não vai dar salto, porque a evolução não dá saltos, ela obedece a um padrão. E esse padrão, ele está em nós. Então, nós somos responsáveis pelo destino dos homens. É isso aí, Wilton, que se dará esse processo de evolução moral que a gente chama de autoeducação, né, numa proposta de discutir isso com um pouco mais de profundidade, e dando muito mais responsabilidade à ideia de educação na transformação do homem, né? Porque sem ela a gente não consegue. Então, às vezes eu fico assustado
quando às vezes as pessoas colocam a transição planetária como uma coisa que vai acontecer, sabe, do dia para a noite, a gente vai dormir de um jeito, vai acordar de outro. Eu vi uma pergunta aí de alguém, como se nós fôssemos, por exemplo, eu vou falar da Covid, eu já falei disso em outros momentos. Tem pessoas que estão achando, o que você nos diz em relação a tanto desencarne em massa. Vê só, no caso da Covid, Arlete Carvalho, né? Eu vou falar do caso da Covid, porque, assim, desencarne em massa sempre existiu. Não é uma coisa só da contemporaneidade. Né? O desencarne em massa existe desde que o mundo existiu. Né? As grandes catástrofes existem desde que o mundo existiu. Desde que surgiu o planeta Terra, que existem desencarne em massa. Há vários processos que condizem com essa explicação. Por exemplo, no caso da Covid, há um processo de negação da ciência que aumenta e de também negligência governamental, que a gente não pode deixar de levar em consideração. Há um certo abandono, né, do Estado com relação ao processo, e então a gente já tem, não sei se já passou de 100 mil, mas perto de 100 mil pessoas mortas por conta da Covid-19, por exemplo. E há pessoas que estão achando que a Covid-19 vai transformar as pessoas em pessoas melhores, e aí eu não consigo entender como, se as pessoas não conseguem respeitar nem o isolamento social. Vão para as ruas, vão para os centros espíritas, vão para as igrejas, sabe? Não conseguem ficar em casa, acham que precisam estar lá para poder produzir espiritualidade, não podem produzir de casa. A gente está produzindo espiritualidade aqui agora, trocando informações, construindo conceitos, trocando sentimentos. Os sentimentos e as emoções e as energias que vão se criando a partir do momento dessa permuta, né, ela vai sendo colocada aqui, instituída. A gente não só troca energia dentro da sala, a gente não só troca energia fabricando fenômenos, gente. Então, como é que a gente vai mudar interiormente se a gente não consegue nem respeitar a ciência e obedecer, por exemplo, o momento que está se pedindo? Hoje, a ciência diz que enquanto não houver vacina, o ideal é que não estejamos agrupados. A gente falando aí dessa percepção de regeneração. Então, o vírus não é, né, o sopro dos anjos, nem a trombeta dos anjos trazendo benefício. Só vai ser beneficiado, e só é beneficiado pela dor e pelo sofrimento quem se permite. Quem não, muitas vezes ficam até mais revoltados e mais recalcitrantes. Né? Isso é uma coisa meio tosca até de se compreender. Essa ênfase de apostar na transição planetária, de algum modo, aponta para a terceirização das nossas responsabilidades, ou seja, individual e social. Concordo plenamente. É como se nós não tivéssemos nada a ver. Então, vê só, se a gente tem um governo que, infelizmente, ele é omisso com relação a tudo que está acontecendo e não se sensibiliza com 100 mil brasileiros mortos, a gente deveria fazer pelo menos a nossa parte. Né? Então, evitar aglomerações, pronto, passamos de 100 mil hoje, eu não sabia. Obrigado, F. Infelizmente, então, as pessoas não entendem isso. Então, como é que a gente vai ficar bom? Como é que a gente vai melhorar do ponto de vista moral? Como é que a gente vai ascender, não é? Se a gente não consegue nem entender princípios da ciência e respeitar a ciência como base? E a gente acha que a religião está acima da ciência porque a gente... Não é? Eu vi igrejas lotadas com pessoas sem máscaras. Centros espíritas, já recebi 2 convites para fazer palestra presencial e declinei os 2, e me perdoe com muito carinho, porque são pessoas queridas, pessoas amadas, instituições que eu respeito, mas enquanto se colocar essa questão do isolamento social, eu, Alexandre Júnior, não farei palestras presenciais, porque eu acho que é ir de encontro a tudo que eu acredito. Eu acredito na ciência, e o espiritismo, gente, nos convida. Eu vou dizer uma coisa que eu disse a uma pessoa, que disse, não, a gente tem que abrir o centro desse jeito, pelo amor de Deus. Presta atenção. Eu conheço um monte de gente do movimento espírita aqui que dizia assim, eu amanhã não posso deixar de ir para o centro. E fazia malabarismos na sua agenda, às vezes até, de certa forma, negligenciando a própria família, mas ia para o seu compromisso no centro espírita. Essas pessoas hoje não vão. O centro parou. Vocês acham que os espíritos pararam de trabalhar porque vocês não estão indo? Porque nós não estamos indo? Vocês acham que o processo de progresso, ele deixou de existir porque os centros espíritas estão fechados? Vocês acham que os espíritos que são esclarecidos, não é? Eles vão ficar tristes porque nós não estamos nos reunindo ou vão deixar de nos assistir? Ou, se eles forem solidários à ciência e se forem kardecianos, eles vão ficar tristes se nós formos. Aí sim eles vão ficar tristes. Então, esses são conceitos que a gente precisa discutir aqui para poder entender o processo de regeneração e para entender se haverá ou não
regeneração sem igualdade e justiça social. Então, não, são conceitos que precisam ser discutidos. Então, os cataclismas, eles sempre aconteceram. E até os cataclismas naturais, né, no início da Terra, né, eles eram muito maiores do que são hoje, e a gente sabe disso. Então, é necessário, eu já falei isso em outras lives, mas eu acho que é interessante a gente tocar nesse ponto, gente. Por exemplo, da gente chegar a ter que discutir negacionismo científico dentro do movimento espírita, pelo amor de Deus. A ciência faz parte do espiritismo, sabe? A ciência faz parte do espiritismo. Do ponto de vista, eu vou aproveitar de novo aí o meu amigo Arivaldo Montalvão, se o Felipe puder colocar aí o comentário dele. Eu queria fazer um comentário pronto, isso. Obrigado, Felipe. Nunca me aproximei tanto da espiritualidade quanto nesse momento de isolamento social. Gente, vejam quantas coisas nós conhecemos e estamos interligados do ponto de vista da construção de saberes, do ponto de vista da construção da espiritualidade a partir do isolamento social e da ferramenta da internet. Então, hoje, nós estamos criando os laços espirituais, e aí Kardec diz textualmente na Revista Espírita de 1864, os verdadeiros afetos são construídos a partir dos espíritos e não a partir dos corpos. O grande problema, e eu disse isso no estudo agora e vou repetir aqui, porque eu acredito muito nisso, é que nós fazemos espiritismo materialista. Nós fazemos espiritismo materialista. O espiritismo materialista é aquele que tem nos corpos, né, a construção do seu métier institucional. Então, a gente não tem na percepção espírita a construção. Então, nós precisamos estar juntos, porque a gente só acredita que a coisa vai funcionar se a gente estiver lá dentro do centro. E aí, mesmo que a gente negligencie a ciência, e mesmo entendendo que a ciência é uma das coisas que constituem o espiritismo, ciência, filosofia e moral. Então, se a gente vai de encontro à ciência para poder fazer o que a gente faz, tal, a gente está indo de encontro à própria doutrina. E se existem espíritos que concordam com isso, a gente precisa rever quem são esses espíritos. Isso é um fato, né? Antes vivíamos no automático, nessa máquina de moer gente, que é o capitalismo. Pois é. E aí a gente precisa discutir, por exemplo, né, que se nós estamos num Estado, né, num governo que utiliza o Estado de forma neoliberal, no sentido de abandonar as pessoas que mais precisam, durante um período tão duro como está sendo o período do isolamento social, e a gente consegue chamar de gripezinha, uma doença que ceifa 100 mil pessoas, isso notificadas, porque eu acredito muito na quantidade de subnotificações, né, a gente precisa rever conceitos. Então, se a gente apoia tudo isso que está aí, é porque tem algo errado na gente. A gente precisa reestruturar aquilo que a gente entende de espiritismo. Então, quando o Deolinda Amorim diz isso, no livro Espiritismo dos Problemas Humanos, somos ainda deste mundo, pertencemos à sociedade, temos compromissos na Terra, e por isso mesmo não podemos fugir às contingências do meio cósmico e do meio social. Então, a gente não vai progredir fugindo das intercorrências que a sociedade nos apresenta. A gente vai progredir no sentido da interlocução, se a gente conseguir, né, produzir interlocução com essa sociedade e oferecer caminhos para ela que nós também possamos seguir. Né? Tu pode passar, por favor, Felipe? Aí Kardec diz, no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º do Método, ele diz assim, o espiritismo, já o dissemos, se relaciona com todos os problemas da humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo, sobretudo, quanto às suas consequências. Eu falo aqui das consequências para poder responder aquela pergunta de Arlete sobre a questão da quantidade de mortes. E aí, por exemplo, no caso da Covid, quantas pessoas morreram porque ignoraram o vírus? Quantas pessoas morreram porque ignoraram a ciência, perdão? Quantas pessoas vieram a óbito porque tem essa perspectiva de ir de encontro à questão da ciência? Gente, a gente está discutindo no século XXI negacionismo científico. Eu estou aqui, toda live a gente tem que falar, porque surge uma pergunta que nos leva a discutir o negacionismo científico. Então a gente está negando a ciência para viver a religião. O espiritismo não é religião. O espiritismo, do ponto de vista dogmático, ele não é religião. Então, quando ele fala, e o espiritismo, já o dissemos, se relaciona com todos os problemas humanos, né, a Covid é um problema humano. E a gente precisa entender essa relação, porque você, aquele que negligencia a ciência, sabe, e que age como se nada tivesse acontecendo, muitas vezes, além de morrer, mata pessoas, porque leva a doença para outros.
E quando não morre, leva para outros e mata. Tem comprometimento quando a gente usa da ignorância ou quando a gente ignora determinados conceitos para poder vivenciar outros. Então, isso é importante ser discutido, porque como é que a gente vai dialogar do ponto de vista progressista, por exemplo, com vários conceitos que nos trazem perspectivas que se somam a uma ideia de progressismo no sentido de levar o bem para o outro. Se eu não consigo, nesse momento, seguir um padrão comportamental que pense no coletivo, ou seja, na minha concepção, me perdoe quem não concordar comigo, tem todo o direito, fiquem à vontade, pode colocar aí no chat, eu vou ler do mesmo jeito que estou lendo os que concordam comigo, não tem problema nenhum, mas eu penso, minha gente, é que a gente está tendo uma oportunidade ímpar de vivenciar o espiritismo na sua expressão mais simples, como diz o próprio Kardec, não é? Vivenciando a possibilidade de estar atrelado aos conceitos da ciência. Lindenberg diz aqui, exatamente, uma perspectiva materialista ligada ao espiritismo valoriza mais os corpos que o espírito. Faz caridade, mas abomina políticas sociais que ajudarão as pessoas, é acolhedor com todos, mas impede a uma pessoa LGBT de atuar na mediúnica no passo, dentre tantos outros exemplos. É mais ou menos disso que a gente está falando aqui, né? Porque aí você invalida conceitos de ciência para viver o espiritismo como religião. E aí a gente precisa também entender que nada que a gente faz fica incólume, né? Nós assumimos responsabilidades com as nossas posturas. E a gente não vai simplesmente negligenciar todo um processo que está acontecendo. Nós que somos espíritos que poderíamos e deveríamos estar interagindo como estamos aqui hoje, levando conhecimento para as pessoas que ignoram a ciência. Não também ignorar. Então é muito duro quando a gente vivencia isso, sabe? Eu recebi 2 convites, eu não vou para centro, não vou para aglomeração, sabe? O centro espírita, ele é uma instituição, obviamente que ele precisa de pessoas, os espíritos precisam das pessoas para poder realizar suas tarefas, mas se a gente não entender, não é, o respeito que a gente deve ter conosco e com o outro, a partir de uma determinação da ciência, para que a gente viver o espiritismo, para mim, hoje, me desculpem, é cumprir o isolamento social. Mesmo que o Estado diga diferente, a gente precisa seguir a ciência. Esse é o conceito que Kardec, eu diria o que Kardec diria, né? É o que Kardec diz, inclusive, na Revista Espírita de 1865. Arivaldo diz, o mal não deixa de existir porque não olhamos para ele. Exatamente. O número de mortos no Brasil já é superior ao número de mortos em Hiroshima com a bomba atômica, bem lembrado, Efren. Alete Carvalho, falta de responsabilidade e compromisso. Lindenberg, na Revista Espírita, Kardec diz que o espírita que não segue as normas sanitárias e se coloca voluntariamente em risco pode ser considerado um verdadeiro suicida, porque na Revista Espírita de 1865. Então, esses são conceitos que a gente precisa construir. Entender o Covid-19 como punição do plano espiritual. Enfim, a cabeça na areia, a cabeça na areia para não enxergar que essa, como tantas outras situações, são escolhas que fazemos. Exercício do livre-arbítrio, quando também utilizam como instrumentos de genocídio. Exatamente. Então, eu vou pedir para Felipe passar o próximo slide. Pronto. Eu peguei isso aqui da Revista Espírita de 68. Eu acho que ele ilustra bem o que a gente estava discutindo, né? Está lá na Revista Espírita de 1868. O Espiritismo conduz precisamente ao fim que se propõe todos os homens de progresso. É, pois, impossível que, mesmo sem se conhecer, eles não se encontrem em certos pontos e que, quando se conhecerem, não se deem a mão para marchar em conjunto ao encontro de seus amigos comuns. Aí vejam só, em 868, século XIX, né, meados do século XIX, Kardec diz assim, os preconceitos sociais, a quem ele chama de inimigos comuns das pessoas progressistas, dos espíritas progressistas. Os preconceitos sociais, a rotina, o fanatismo e a intolerância e a ignorância. Isso são palavras de Kardec. E veja como elas são bem pontuais para o momento que a gente está vivendo. Olha só, eu costumo ver que a gente, muitas vezes o espírita, ele institui padrões de comportamento e muitas vezes até ele se acha num patamar bem acima das outras pessoas e das outras religiões. Às vezes fica claro quando alguns espíritas dizem assim, você não chegou lá, mas quando você chegar, você vai ver. Você não entendeu, mas quando você entender, você será uma outra pessoa. Quer dizer que ele já chegou lá e ele já entendeu. E que aquelas pessoas ainda nem chegaram nem entenderam.
Percebem que há uma certa arrogância nessa perspectiva? Então, vamos tentar enumerar, já que a gente está falando dessa questão da regeneração, né, nessa perspectiva da justiça e da igualdade social. Vamos pegar cada ponto desse que Kardec coloca como inimigo. O primeiro inimigo são os preconceitos sociais. Aí vamos enumerar aqui alguns preconceitos sociais. A gente pode discutir alguns deles. A gente pode começar pelo machismo e pela misoginia, né? E aí a gente vai falar, veja, isso que está falando é Kardec, não é Alexandre Júnior, está lá na Regra Espírita de 68, podem pesquisar, vocês vão achar nela, né? E ele chama de inimigos preconceitos sociais. Aí eu vou elencar alguns preconceitos sociais para a gente falar deles aqui, ok? Preconceito social, machismo, misoginia, sexismo. 2, LGBTQI+, fobia. Eu digo logo assim porque a gente engloba tudo. Racismo estrutural. Isso eu estou falando de alguns. Xenofobia. Isso são alguns. E vamos lá entender porque Alexandre disse que o espírito que move o movimento espírita muitas vezes pratica espiritismo materialista sem saber. Quando eu instituo padrões comportamentais que examinam o corpo, determinam o corpo e instituem o corpo como fonte das relações sociais que se estabelecem a partir dessas análises, eu estou fazendo isso. Muito bom, Vânia, obrigado. Seja bem-vinda, Emília. Maria Emília Gomes. Eu estou instituindo preconceitos. E aí eu vou falar bem rapidinho. Por exemplo, fora Raul Teixeira e Juscelma Coelho. Me lembrem um expositor negro, de nome. Então, a gente começa a ver que esses preconceitos sociais estão incrustados na sociedade. Então, imaginar que os centros espíritas eles não reproduzem esses preconceitos é ser infantil. É não admitir as verdades e os fatos. É não admiti-las e não enxergá-las, não discuti-las e não procurar trabalhá-las no sentido de transformar os espaços espíritas em espaços que não sejam hostis para todas essas classes minoritárias. Então, quando a gente estabelece relações sociais a partir do exame dos corpos, e aí a gente fala do corpo masculino sobre o corpo feminino, do corpo branco sobre o corpo hétero, né, do corpo branco sobre o corpo negro, do corpo hétero sobre o corpo LGBT, do corpo espírita sobre o corpo evangélico, católico, e principalmente, né, porque eu acho que é o que mais acontece, do corpo espírita com o corpo candomblessista. Nós estamos vivendo relações em perspectivas materialistas, porque Kardec, na Revista Espírita de 1864, bem como no Livro dos Espíritos, na terceira parte, ele estabelece que o amor e os afetos se dão a partir dos espíritos e das relações que emanam entre esses espíritos, e não dos corpos físicos. Então, os preconceitos sociais, inclusive eu já li várias vezes, né, eu já cansei de ler aqui, no item 36 daqui a pouco você deve estar aqui, a Gênese, eu posso até ler. O capítulo 1, item 36 da Gênese. Eu vou ler agora, se você me permitir, porque eu acho que, por mais que eu já tenha lido, sabe, contextualiza tanto isso que a gente está discutindo aqui, até para a gente poder validar minhas palavras, não como uma opinião particular, mas como palavras kardecianas, não é? Kardec diz assim, com a reencarnação, capítulo 1, item 3, desse livro aqui, ó, a Gênese, essa aqui é a primeira edição, ok? Kardec diz assim, com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça e de casta, já que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, mestre ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, não existe nenhum que supere em lógica o fato material da reencarnação. Percebam. Ai, alguém botou aí, que coisa massa. Obrigado.
da escravidão. Eu vou ler aqui porque ele só colocou até um pedaço, né? Da escravidão. Mas pode deixar aí, Felipe, se quiser. Pronto, pode deixar. Da escravidão. Percebam, da sujeição humana, percebam que Kardec não fala em gênero diretamente, porque o conceito de gênero não era um conceito instituído naquela época. Mas ele fala da mulher, trazendo a discussão de gênero, porque ele não podia colocar, né, na questão de casta, quando ele coloca lá em cima. Desse modo, assim como a reencarnação fundamenta numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também fundamenta na mesma lei o princípio da igualdade dos direitos sociais e, por consequência, da liberdade. Então, ele fala, né, das questões dos direitos, né, e da liberdade e das consequências quando esses direitos não são respeitados. Somente pelo corpo, ok, não sou eu não, é Kardec, tá bom? Somente pelo corpo os homens nascem inferiores e subordinados. Pelos espíritos são iguais e livres. Daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência e humanidade, porque aquele que é nosso subordinado hoje pode ter sido nosso igual ou nosso superior, talvez um parente ou um amigo, e porque nós mesmos podemos chegar a ser subordinados daqueles que comandamos. Então percebam só, isso são palavras de Kardec, não minha, e ele fala também dos corpos. Veja só, que somente através dos corpos, corpo, como a gente estuda através de uma perspectiva pós-estruturalista, né, não era ainda um conceito da época de Kardec, no século XIX. Então, ele era tão à frente do tempo que ele traz a discussão de gênero quando ele fala da sujeição da mulher ao homem e ele fala do corpo, da hierarquização dos corpos, que é esse ponto que está, né, abastecendo o nosso diálogo. Ô, Felipe, eu queria que tu resgatasse, se fosse possível, um comentário até grande de uma pessoa que está acima do Divânia, que eu ia ler antes e acabei. Isso está longe de se chegar ao que Jesus nos ensinou, amar o próximo como a ti mesmo. Porque se eu não tenho a responsabilidade de pensar no próximo e penso só em mim, onde está a minha consciência? Ainda estamos muito aquém do valor moral humano, ético, só evoluímos no intelecto. Bom, alimenta, né, a nossa discussão aí, o que José Ila coloca, e também traz, enaltece esse conceito que está sendo colocado aqui. Então, veja, e essa discussão que a gente está tendo, que é uma discussão progressista, tem temas, obviamente, que a gente está traduzindo o que Kardec disse para uma linguagem do século XXI, mas tudo isso está dentro da obra dele, eu não estou inventando nada. Não é? Então, quando ele fala dessa coisa dos preconceitos sociais, aí a gente falou da questão do gênero, da hierarquização do corpo hétero sobre o corpo do homem sobre o corpo da mulher. Né? Gente, esse princípio ele precisa ser discutido dentro dos centros espíritas urgentemente, porque pessoas morrem muito. O Brasil é o país que mais o quinto país em assassinato, em feminicídio no mundo. Então, morrem muitas mulheres no Brasil simplesmente por serem mulheres. E a gente não vai discutir isso dentro do centro espírita porque é feio, porque envelhece, ou porque, né, são vários motivos que as pessoas justificam para que a gente não discuta as questões sociais à luz do espiritismo. Então, outra coisa que ele fala, nós falamos das questões sociais, essa rotina que Kardec traz aí é uma coisa bem interessante, porque em algumas outras obras ele fala, e a gente leu isso ontem na Gênesis, eu não me lembro em que parte foi agora, nessa rotina, no sentido das pessoas não terem a coragem da mudança. Elas preferem fazer todo dia aquilo que fazem constantemente, criam uma rotina nas suas posturas, né, do ponto de vista das relações sociais, também acontece assim. Inclusive, é nessa rotina que as questões do preconceito se ancoram nas culturas, né, de cada sociedade, a partir das rotinas, da multiplicação dos conceitos e da multiplicação também daquilo que a gente chama da educação oral. Né? A gente vai reproduzindo apenas aquilo que os outros faziam. Para ilustrar isso, eu vou contar uma historinha que parece engraçada, mas ela é bem interessante. Diz que uma menina, ela era bem jovem, e ela era a quarta geração de uma família. E tinha um prato que eles faziam usando salsicha. E ela não entendia porque tanto a bisavó dela, a avó e a mãe cortavam as pontas da salsicha quando iam fazer aquele prato. Exatamente, Casa de João.
transformando rotinas em rituais. E aí o que é que ela faz? Ela fica indignada com aquilo, né? Aí ela vai e pergunta, por quê? Ela pergunta, ô Bisa, porque toda vez que mamãe vai fazer o prato que você ensinou, ela precisa cortar as pontas da salsicha. Por que se corta? Porque a senhora corta a ponta da salsicha toda vez que a senhora faz. Aí ela disse, minha filha, porque na época que eu casei com seu bisavô, a situação era tão ruim que a assadeira que a gente tinha, a frigideira, só cabia a salsicha cortada. E aí, a avó dela fazia, a mãe dela fazia, e se ela não tivesse perguntado, ela também faria. Então, a rotina também se dá a partir disso que se multiplica como conceito dentro da cultura, dentro da sociedade. Né? E quando a gente não discute isso, o Wilton está dizendo que a sociedade formada por nós, com o teu concurso, é necessária. Queremos que subsista e subsistirá, malgrado a má vontade de alguns. Como tu o reconhecerás mais tarde. Quando existe o mal, não se cura sem crise. Assim é do pequeno ao grande, no indivíduo como nas sociedades como nos povos como será na humanidade. Nossa sociedade, dizemos, é necessária. Quando deixar de ser, sob a forma atual, transformar-se-á como todas as coisas. Quanto a ti, não podes, não dê... Pronto, e aí ficou por aí. Né? Sociedade para o Discurso, Senhor Kardec, na abertura do ano social, de abril de 62. Né? E aí, se a gente se aquietar com tudo, como se tudo fosse legal, só que tem coisas que a gente precisa se indignar de verdade, porque elas não nos atacam diretamente, mas elas atacam outras categorias. Então, se você é branco, é hétero, você faz parte do princípio da parte hegemônica, para você tá legal. Mas para quem é negro, periférico e homossexual, por exemplo, ele morre. As pessoas morrem por serem negras, por serem periféricas e por serem homossexuais. Então, vejam como a gente precisa entender essa questão dos corpos, né? Porque quando a gente diz assim, corpos negros importam, e as pessoas às vezes não entendem por que se diz isso, é porque nesse processo de hierarquização, os corpos negros, LGBTs e femininos, eles são subalternos aos corpos hegemônicos, porque a cultura impetrada na nossa sociedade incuta esse tipo de relação. Os centros espíritas, eles não estão imunes a esta relação, e nós precisamos discutir muito isso. Né, para que a gente valide, para que nós validemos e possamos fazer, pelo menos, do centro espírita um espaço livre desses preconceitos sociais. Não é? A rotina e o fanatismo. Veja, o fanatismo é algo que a gente precisa discutir. Exatamente, Ivani. Quando a gente... Kardec, na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele diz aquela frase que todo mundo conhece. Fé inabalável só é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ioneide Moreira, né? Eu queria chegar aos 80 anos lúcida e olhar para trás e dizer que vi a transformação de um mundo mau para um mundo feliz e sem guerra. A gente está trabalhando para isso, né? Essa discussão tem esse objetivo, nos formar capazes de interagir com o social de forma a transformar o mundo num mundo melhor. Esse é o objetivo do Espiritismo. Isso está em Kardec, está em Herculano, está em Deolinda Amorim, em Leão Denis, está nos grandes pensadores. Então, esse fanatismo, ele é diametralmente contra o Espiritismo, né? Porque quando Kardec diz na página de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo, que fé inabalável só é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, ele é claro, né? Ele é muito claro nisso. Então, se a gente não tem essa perspectiva que a fé espírita ela precisa ser racional e que se você não respeita a ciência, se você não consegue respeitar a ciência, a gente precisa discutir de que fé racional a gente está discutindo. E para onde a gente vai com essa discussão? O que é, então, a fé racional que Kardec coloca? Fé racional é aquela que expõe você à morte? É que expõe você e outras pessoas? É que expõe você à morte e ainda transforma você numa pessoa que pode ser, né, um agente que vai levar essa mesma morte ou essa mesma doença para outras pessoas? Então, a fé racional nos convida a pensar. Então, o conceito de fé, na perspectiva espírita, ele parte desse intento de racionalização das coisas. E Kardec deixa isso claro em toda a sua obra. Então, Kardec diz assim, né, é preferível negar 10 verdades do que admitir uma mentira. Isso é fé racional.
Você não vai admitir tudo como sendo um conceito estabelecido como certo, como coerente. Não, as coisas precisam ser discutidas, debatidas, construídas a partir de várias perspectivas, a partir de vários olhares. Por exemplo, o que eu estou dizendo aqui não é uma verdade absoluta. Eu já disse isso lá atrás, mas é fruto das minhas pesquisas. Eu não posso dizer que é absolutamente certo, mas eu posso dizer que eu estou embasando-me numa literatura que é a literatura clássica, é a base da doutrina dos espíritos, para construir os nossos raciocínios e o que a gente filosofa aqui durante a nossa trajetória, durante a nossa discussão. Então, aquilo que transcende esse processo de racionalização das discussões é fanatismo, é puro fanatismo. Então, não dá para a gente vivenciar essa ideia, não é? O espiritismo conduz precisamente, pronto, é o fanatismo e agora a intolerância e a ignorância. Eu vou tratar dos três juntos, fanatismo, intolerância e ignorância, por acreditar que estão por serem muito intrínsecos nas suas relações. O fanatismo, a intolerância e a ignorância. Nesse conceito, né, eu fico me perguntando aqui, o que é a ignorância que leva ao fanatismo, ou o fanatismo que leva à ignorância, e os dois juntos produzem a intolerância? Porque é mais ou menos isso que a gente vê hoje na nossa sociedade, né? Então, por concepções fanáticas, a gente ignora a ciência. E que ignorar a ciência o nome disso é ignorância. Os espíritas não são seres especiais encarnados na Terra. Precisamos estar inseridos na sociedade, vivenciando e participando exatamente assim, Maria Emília Gomes. Exatamente assim. Não é? E Kardec fala disso, e Deolinda Amorim, mais na frente vai falar disso também. Minha amiga Vânia diz assim: fé raciocinada e justiça. Promoção da justiça socioambiental, da democracia e dos direitos humanos como expressão da nossa responsabilidade como seres radicalmente espirituais. Pronto. Nessas duas perspectivas colocadas por elas, né, por Vânia e Marília, e dando continuidade à nossa discussão, esse fanatismo nos leva a não perceber, por exemplo, qual a valia da ciência na nossa discussão de hoje, na percepção desse mundo em regeneração, não é? Em perspectivas, às vezes, tão religiosas que acham que o mundo em regeneração é uma coisa que deriva de uma hecatombe ou de um fenômeno natural grotesco, ou que vai acontecer de repente e vai validar aquilo que a gente entende como coerente. E a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Elas têm um tempo, né? Esses tempos cíclicos, eles se dão a partir das perspectivas humanas e não das perspectivas terrenas. Nós é que transformamos a Terra. Então, isso precisa ficar muito claro nas nossas discussões aí durante essa nossa trajetória construtiva, né? Principalmente quando a gente fala do espiritismo na visão progressista. Tu pode passar, Felipe, por favor? Leonida Amorim diz: com estas questões que não podem deixar de entrar em nossas cogitações, porque os problemas existem, estão aí. Eu quis fazer, então, né, com aqueles questionamentos de Kardec, né? Os problemas existem, estão aí, com eles nos defrontamos a todo o momento. O que desejamos é, naturalmente, formular um convite para que pensemos em conjunto, procurando auscultar e sentir em profundidade o autêntico espírito da doutrina. Vejam o que Leon Denis diz aí: auscultar e sentir em profundidade o autêntico espírito da doutrina. Tu volta o slide anterior, por favor? Vamos auscultar com profundidade, né, o autêntico espírito da doutrina no trato com esses temas que nós discutimos até aqui. Preconceito social, rotina, fanatismo, intolerância e ignorância. Kardec coloca como inimigos comuns, né, das pessoas que pensam no progresso. Então, quando ele diz auscultar e sentir em profundidade o autêntico espírito da doutrina, se nós formos perceber todas essas questões que emanam, por exemplo, de Kardec, de Leon Denis, de Herculano Pires, de Deolinda Amorim, de todos esses pensadores, né, que nós discutimos aqui na noite de hoje, estamos discutindo aqui na noite de hoje, é importante conceber, né, que para que haja a gente auscultar, a gente não cabe
na relação discursiva, essa palavra, né, epistemológica, no conjunto de conhecimentos do espiritismo, essas palavras não cabem. As perspectivas que a formam, elas são materialistas. E quando nós a reproduzimos dentro dos centros espíritas, o ponto de partida é o materialismo, não é o espiritismo. Então, o negacionismo científico, os preconceitos sociais, a rotina, o fanatismo, a intolerância, a ignorância, quando a gente passa no crivo da razão da perspectiva espírita, né, auscultando e sentindo em profundidade com esse autêntico espírito que a doutrina nos promove ou nos oferta, fica muito claro que não são conceitos, né, espíritas, nem espiritualistas, muito menos espirituais. Tu pode passar, por favor? Nossa amiga Valquíria Freire está dizendo: precisamos trazer para o debate nos centros espíritas todos os reflexos da questão social, porque somos seres políticos no mundo e não podemos negar isso. Pronto, minha amiga Valquíria, muito bem colocado. Enquanto nós satanizarmos, demonizarmos a política, fica difícil instituir relações com a sociedade, com o social, a partir de uma perspectiva espírita. Porque a questão por exemplo, a questão da política partidária, ela deve ficar afastada dos centros espíritas, mas as políticas públicas e as políticas sociais, elas precisam ser discutidas, porque nós não vamos construir base teórica, né? Simplesmente, a gente não vai promover mudança social sem política pública social. As mudanças sociais, elas se dão a partir da perspectiva pública. Um exemplo: se você tem uma fatia da sociedade que faz parte de uma minoria social, não é? Uma categoria social, né? O negro, a mulher, que tem difícil acesso às leis, quanto menos acesso eles têm às políticas públicas, mais fica importante a impetração de políticas públicas sociais que tragam benefícios sociais ou que igualem os direitos dessas pessoas. Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Por exemplo, quando a gente fala de uma mulher, ela ganha cerca de 25% a 30% menos que um homem, exercendo a mesma função, o que não é justo. Se ela for uma mulher negra, ela ganha de 35% a 40% menos que o homem. Então, é impressionante, não é, esse disparate. Então, se isso acontece, qual é a função do Estado? A função do Estado é promover políticas públicas, leis que estabeleçam um pouco mais de igualdade ou que tragam igualdade. Quando a gente fala de políticas públicas da educação, por exemplo, a gente fala do sistema de cotas e várias pessoas são contra. Mas se você entender que os negros têm muito menos acesso às universidades do que as pessoas brancas e que isso é fruto de toda uma política, né, racista, estrutural, e que o governo e o Estado têm dever de interferir no sentido de, através das políticas públicas, promoverem igualdade, não é? A política de cota é uma política de igualdade, ou de busca pela igualdade. Então, muitas vezes, as pessoas não concordam com isso porque elas não estão nesse patamar, elas não precisam daquelas leis, elas estão no patamar hegemônico, não é? A nossa amiga Ioneide Moreira diz: pensar ainda é uma dificuldade, mas é bem necessário, né, Ioneide? A gente precisa estar junto, sempre produzindo conhecimento a partir de vários pensamentos. Política, a nossa amiga Vânia, bem comum. A partir desse horizonte, como seres espirituais, estamos em consonância com seres gregários, políticos, exatamente. Né? Uma coisa, né, política no sentido aristotélico. Né? Nesse sentido, nós estamos juntos. O espiritismo tem como fim, princípio, a espiritualização do homem na sociedade. Então, vejam só, eu tenho uma frase que eu sempre digo para contextualizar isso, que o Dili coloca aí, que é a seguinte frase. O mundo lá fora e o mundo aqui dentro. Geralmente, a gente está dentro do ambiente religioso, a pessoa, não, porque quando está fazendo uma palestra, não, porque o mundo lá fora nos oferta. Aí eu digo, não existe mundo lá fora. Existe mundo e nós estamos submersos, emergidos nesse mundo. Né? Estamos emergidos nesse mundo e precisamos, sim, discutir os fenômenos que são da natureza social. Porque, quando nós estudamos os fenômenos que são da natureza social, esses fenômenos são da natureza humana, né? Da relação que essa natureza humana estabelece com as pessoas. Então, o espiritismo tem como fim princípio a espiritualização do homem na sociedade. Então, não dá para a gente fugir da sociedade para a gente crescer. Lembro que lá no início da nossa conversa, eu disse que nós somos estruturalmente seres sociais, seres espirituais e seres físicos, né? Seres materiais.
nessa conjuntura social que nós somos, nós não, essa coisa da gente evoluir, cada um fazendo sua parte, não dá, porque se você se trancar num quarto durante 10 anos, né, e ficar lá o tempo todo em posição de contemplação, você não vai interagir socialmente com ninguém. Nós precisamos ainda de concordar, discordar, a gente precisa se construir sujeito social. E a gente só se constrói sujeito social a partir das inquirições que a própria sociedade nos oferece. Então, essas relações, elas não são importantes, elas são primordiais. Não há possibilidade de desenvolvimento, de crescimento sem isso. Então, nosso amigo Roberto Efraim diz, infelizmente, os palestrantes estrelas do movimento espírita brasileiro institucionalizado pregam na casa espírita e só se pode falar de reforma íntima, família e, ou, no máximo, corrupção dentro do centro espírita. Eu vejo isso e penso nisso, que esse contramovimento, porque o movimento progressista ele não deixa de ser um contramovimento ao que está estabelecido, não no sentido de você querer o embate, mas no sentido de que aquilo que se estabelece a partir da nossa compreensão do espiritismo é totalmente adverso ao que está estabelecido pelo movimento ortodoxo ou pelo movimento hegemônico. Então, na concepção do movimento progressista, e nós fazemos parte dele, o centro espírita é um espaço, né, segundo o próprio Herculano Pires, se o espírita soubesse a importância do centro espírita, nós saberíamos, por exemplo, que o centro espírita, que o espiritismo, perdão, seria o maior movimento cultural do mundo, se a gente soubesse a força que tem o movimento espírita, o espiritismo. Então, isso é uma coisa que a gente ainda não entendeu. O centro espírita precisa ser um centro aberto para o debate social. É lá onde devem existir. Nós criamos um pensamento, né, equivocado, religioso, piegas, de que quando a gente discute, quando a gente troca informação, ela só pode ser igual, porque se ela for desigual, ela quebra o padrão vibratório, e aí se dá que a gente perde o concurso dos bons espíritos. Pois bem, os espíritos de filosofia, os espíritos de ciência, os espíritos que entendem espiritismo, se eles forem ficar chateados porque nós discordamos dentro do centro espírita, então a gente vai discordar na rua, para não contradizê-los ou não deixá-los com raiva. Mas a gente não pode deixar de concordar e discordar e de criar argumentos filosóficos no sentido da construção de uma realidade que emane dos princípios espíritas, porque o conhecimento não nasce pronto, gente. O conhecimento se dá a partir das perspectivas discursivas. Não existe. Né? Se você tira o processo da dialogicidade do espiritismo, não fica nada. Como é que a gente vai construir, né, através de percepções se a gente não institui diálogo, seja qual for? Agora, você é contra o diálogo, né, com relação às questões de gênero dentro do centro, porque você é hétero e branco, é hegemônico, é contra as discussões de racismo também, não é? Porque você não sente o peso da opressão sobre você. Então, quando a gente não sente o peso da opressão sobre nós, tudo fica mais fácil, inclusive. Até para a gente defender determinadas posturas, fica mais fácil. Não é? Nossa amiga Maria Emília colocou aí, às vezes eu tenho a impressão que os espíritas parecem alheios aos problemas estruturais que passam o planeta e o Brasil. Às vezes dá essa sensação também, né? Não minto. O espiritismo, isso aí é uma frase da Olinda Morim que eu gosto bastante. O espiritismo é progressista, afirma a liberdade espiritual e não crê, percebam isso, não crê na subordinação do homem a qualquer determinismo absoluto. Então, o que é que a gente vê aqui? A regeneração não é um determinismo absoluto. Enquanto não houver igualdade e justiça social, políticas públicas que cuidem das pessoas menos favorecidas do ponto de vista social, não haverá, sob nenhum aspecto, mundo de regeneração. Porque não há mágica no processo espírita, não há pilim-pim-pim da Emília, né? Não tem amendoim do Pateta, as coisas não pulam, elas não mudam nessa intensidade. As coisas obedecem a um padrão, e esse padrão é instituído por nós. Se a sociedade ainda está, do ponto de vista moral, doente, carece de transformação interior, esse processo de regeneração, onde, como já disse Montalvão, ainda existirá o mal, mas com uma predominância maior do bem, ele só se dará quando esses seres que habitam este espaço estiverem cientes dessas responsabilidades. Olha, se a gente está falando aqui de um número, lembra que eu falei lá atrás,
Kardec tinha essa preocupação com as pessoas que eram jogadas todo dia no orbe da Terra, sem esse senso crítico, sem a responsabilidade ética, sem o compromisso da própria reforma. Kardec fala disso lá atrás. Eu coloquei na pergunta 685A do Livro dos Espíritos, ele diz que a vida na Terra, ele compara, né, a como se nós estivéssemos numa hospedaria precária. Na 921 ele diz isso, né? Ele fala do que eu acabei de dizer, desse pensamento, da preocupação que ele tinha. Então, quando a gente coloca isso aqui e estabelece essa discussão, pode passar, Felipe, por favor, a gente percebe que não há determinismo absoluto. Isso fica claro aí nesse textinho da Gênesis, né? Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, no senso moral e do abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais. Os homens, para isso, concorrem pelos esforços de sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam mais fácil as comunicações e mais produtiva a terra. Ou seja, do ponto de vista material, a gente já conseguiu alguns objetivos, né? Então, quando o homem quer, ele vai lá e torna lugares inabitáveis habitáveis, né? Ele aterra as marés, ele consegue fazer isso. E ele entende que isso é progresso. Ele já entendeu que o progresso material é produzir casas maiores a cada dia que passa, né? É ter mais terra para poder plantar e colher, né? Eu estou lendo um livro de Yuval Noah Harari, chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que ele traz vários conceitos intrigantes. Entre os conceitos que ele fala como intrigantes, isso é uma coisa que me acho bem bacana, quando ele questiona, né, porque durante muito tempo a gente aprende na história que a Revolução Agrícola, foi um dos grandes saltos da humanidade para o progresso, e ele questiona esse progresso, porque ele diz que a Revolução Agrícola transformou a percepção da sociedade de progresso nessa percepção que a gente tem hoje, nesse progresso capitalista, que tem sempre a ver com dinheiro e com recursos naturais, recursos humanos e recursos financeiros. Estão todos atrelados ali. E todos desrespeitados, porque se desrespeita o recurso natural, se desrespeita o recurso humano em nome do capital financeiro. Então, ele diz, nós nos tornamos dependentes da agricultura e não o contrário, né? Ele faz até um paralelo com o trigo. Eu recomendo, inclusive, esse livro. Quem quiser ler, leia. Ele fala de moral, ele fala de gênero, fala de sexualidade, fala de raça, ele contesta muita coisa, e eu tenho gostado muito da leitura. O nome do livro é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari. Né? Eu vou ver aqui, minha amiga Vânia coloca, o padrão vibratório já está quebrado desde a censura de debater, questionar e argumentar o que está dado. Mas esse dado é uma construção humana, concordo plenamente. Meu amigo Wilton, a alienação político-social dos pseudos sábios espíritas está em desacordo com a fé raciocinada. Concordo perfeitamente com você. E meu amigo Lindenberg Jackson Castro diz, esses palestrantes a que se referiu Efrem só conseguem entreter o neopentecostalismo espírita. Falam de reforma íntima como um conceito de transformação mágica individual e só sabem publicar livros apocalípticos sobre a transição planetária e ainda ganham muito dinheiro em suas profissões, às custas do movimento espírita. Isso é fato. Meu amigo Montalvão, não sei se você colocou aí, mas a última questão do Livro dos Espíritos alinha bem essas questões. Não, acho que não está não, no trabalho. Mas pode, se puder, pinçar ela e colocar aí, Montalvão, para a gente ler. A gente lê, estamos juntos. Tem uma palestrante famosa do movimento hegemônico que, em uma propaganda do seu novo livro da sua área profissional, utilizou a foto do Livro dos Espíritos em seu vídeo promocional. Isso aí as pessoas vão misturando as coisas, né? Mas dentro dessa perspectiva que a gente falou, e a gente trouxe o exemplo lá do Yuval Noah Harari, né, há várias perspectivas de progresso que a gente precisa entender. Por exemplo, evolução. O que é evolução para o espírito? É evolução no sentido darwinista? Opa, brigadão, Casa de João. Poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? Resposta: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém,
não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Massa, muito bom isso. Obrigado, meu amigo Montalvão, obrigado, a voz da consciência, meu amigo Felipe, que colocou aí. Eu percebo isso do jeito que Kardec coloca, que é exatamente o que a gente tem dito até agora, né? Que enquanto houver desigualdade no justiça social, não haverá regeneração. É muito, muito bom esse item. Tu passa, por favor, meu amigão Felipe. Pronto. Eu trouxe essa foto do meu amigo Kardec, né? Porque a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Vamos lá. Vamos analisar isso socialmente, essa frase de Kardec. Parece uma frase pequena, né? É a frase que está atrás, eu acho que né? Atrás da caneca do Agora. Não sei se dá para ler aí. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Porque eu considero essa frase importante. Vamos analisar socialmente essa frase. Do ponto de vista social, e a gente falando de Estado, de governo e de forma de tomar conta do capital do Estado, né? Como o governo administra isso, nós tivemos há pouco tempo atrás, e aí a gente, uma lei que congela por 20 anos educação e saúde. Gente, você não pode levar um Estado a sério, né? Se ele congela por 20 anos a educação e saúde, investimentos. Se o investimento que já era tido não dava para a gente poder trazer educação. E aí a gente vem em outras perspectivas, que aí, dentro da perspectiva da educação, daquilo que é ofertado à população enquanto educação. Porque ofertar a educação não é colocar crianças dentro de uma sala de aula, sucatear as escolas, pagar mal aos professores, sabe? Isso não é cuidar da educação. Aí Kardec diz, tudo bem, Kardec diz assim, olha, mas não é educação pelos livros, mas aquela que transforma caracteres. Só que outro fenômeno muito triste que acontece por conta da perspectiva da religião dentro do métier do espiritismo é a ideia, sabe, errônea de que a gente tem que ter muito cuidado com a intelectualidade. Olha, a gente tem que ter cuidado com o academicismo, eu discuto muito isso com Lindenberg, a gente discute isso com outras pessoas, discute isso com muita gente, sabe? Mas não é essa perspectiva. Ninguém vai entender essa moralidade que o espiritismo traz se não estiver intelectualizado, gente. É justamente por conta dessa falta de investimento na educação que esse processo de moralidade atravanca. Porque a gente precisa entender o que está sendo dito. Deus te diz, ama teu semelhante. Mas tu sabe o que é amor? Né? Deus te diz para tu se reconciliar com teus inimigos. Tu sabe o que é reconciliar? O que significa reconciliar? Me explica o que significa reconciliar? Nós estamos falando de um país de analfabetos funcionais, onde o Estado não tem a menor preocupação com a educação. Se dependesse desse atual governo, eles transformariam tudo em EAD. Né? Você lembra que eles tinham um projeto de transformar a educação infantil em EAD? Educação infantil, eu sou pedagogo. Como você consegue produzir educação infantil em EAD? Pelo amor de Deus, isso vai de encontro a tudo que você estuda. Sobre qualquer coisa, você não precisa ser pedagogo para entender isso. Então, a gente precisa entender que, para que a gente trate da desigualdade, da injustiça social, com a seriedade que esses temas merecem, nós precisamos investir maciçamente na educação. E aí, falar de Estado, nós vivemos um período de implantação de universidades públicas, de implantação de institutos federais de pesquisa, de implantação, sabe, pelo menos da possibilidade de fazer com que algumas pessoas sonhassem com a possibilidade de cursar a universidade. Ah, só é feliz quem está na universidade? Não, mas no século XXI, para tu competir no mercado de trabalho, tu não vai deixar de ser proletário nem pobre com a graduação, não. Mas para tu lutar, pelo menos por um emprego, tu precisa sim ter uma formação em terceiro grau. Então, quando Vânia fala aí de tendências pedagógicas, eu não ia nem entrar nisso, mas é importante o que ela está falando aí, ó, a perspectiva crítico-social dos conteúdos. Não é? Porque quando uma das tendências pedagógicas diz respeito à perspectiva crítico-social dos conteúdos. Quando a gente fala da educação libertária,
Quando a gente fala que a educação no Brasil, ela ainda não era uma educação de progressista, vamos chamar assim, para que todo mundo entenda a linguagem, não é? Mas hoje ela veio para ser conservadora e hoje a gente pode dizer que a educação no Brasil é uma educação liberal, que ainda é pior do que a educação conservadora. Essa ideia de você produzir escolas militarizadas, a gente precisa discutir isso antes que se faça, porque isso não é bom. Por que não é bom, Alexandre? Porque essa história que te vende de que os índices, não é, do IDEB e os índices de avaliação, vamos dizer, de avaliação da educação nas escolas são boas. Sabe por que são boas? Porque uma escola militar custa 7 vezes mais do que qualquer escola de município, qualquer escola de estado. E as pessoas não dizem a informação correta. Então não está naquela proposta, não é? Não está naquela proposta engessada que está sendo ofertada, não é? Não está. Está simplesmente no formato educacional, no salário do professor, no aparelhamento da escola, né? Você tem laboratórios. Qual é o laboratório que as escolas dos estados e municípios têm? Quase todas sucateadas, com ressalva algumas exceções. É isso que a gente está falando. Você, para produzir pensadores, como a minha amiga Vânia colocou, você precisa dar a elas status de quem pensa, dar lugar para ela pensar, fazer da escola um espaço para se pensar. Então, quando as pessoas chegam no centro espírita, elas são filhas diletas desse processo educacional conservador, engessado, desse processo de atrancamento político, né, que faz com que a gente não discuta, porque algumas pessoas são beneficiadas pela teoria do caos. Quanto pior, melhor. E aí a gente precisa produzir conhecimento. E as universidades públicas, que estão sendo tão aviltadas, né, pelo atual governo, né, com intervenções, né, com a proibição de eleição para reitor, por exemplo, isso é tudo um aparelhamento do Estado, no sentido de que a educação, segundo Lucchesi, no livro Filosofia da Educação, ela serve sim para o Estado, para que o Estado ofereça aquilo que ele quer para a população. Então, quando esse Estado não entende que a educação ela é libertadora, mas, pelo contrário, ela traz problemas para o próprio Estado, não é? Aí ela não vai investir na educação. Porque se ele investir na educação, ele vai construir aquilo que Vânia colocou aí. Pessoas críticas, pessoas que pensam. E que foi isso, me desculpem a franqueza, que o movimento institucionalizado, federalizado, espírita produziu durante muito tempo. Pessoas que não pensam. E as que pensavam não podem falar. Porque eu sempre digo isso. Os espíritas, né, segundo Kardec diz, são pensadores livres ou livres pensadores, mas eles precisam ser livres pensadores mudos, porque se eles falam, eles causam caos. Então, o movimento federalizado, federativo, institucionalizado, ele produziu esse tipo de coisa que o Estado reproduzia, que é a ideia da não reprodução do conhecimento. Por que será que as revistas de espíritas só foram traduzidas no Brasil a partir de 1970? Por que será que a forma que a gente escuta o espiritismo durante muito tempo, a partir dessa compreensão federalizada, ele é religioso? Porque cria status quo. Isso é política. Por mais que eles digam que não querem fazer política, aquilo que eles mais fazem é política. Eles precisam validar esse status quo, eles precisam validar esse espaço político que é deles, ou eles pensam que são. Porque eu hoje entendo que nós, enquanto movimento de espíritas progressistas, aqui eu falo em nome do Ágora, a gente não precisa de chancela, de movimento institucionalizado para falar de espiritismo, porque o espiritismo é livre, não tem dono. Então, essa proposta educativa que traz como senso, responsabilidade, a necessidade de investir pesado nesse sistema educacional falido, para que nós possamos construir mentes pensantes. Pessoas que acreditem que a Terra é redonda, por exemplo, acreditem na eficácia da ciência e não produzam ignorância e não reproduzam ignorância. Então, essas pessoas que estão alijadas dessas possibilidades, elas não vão construir moralidade porque elas não conseguem pensar sobre isso. Elas não são feitas, produzidas, instigadas a pensar. Não é? Elas são feitas, produzidas e pensar a obedecer. E o espiritismo, muito pelo contrário, enquanto esse processo de educação, ele preza pelo princípio da heteronomia e ele não quer que esse ser seja autônomo, o espiritismo, muito pelo contrário, ele preza pela construção de seres autônomos. E é por isso que nós estamos discutindo aqui. Nós precisamos construir pessoas que pensam, porque essas pessoas que pensam, elas vão produzir outras pessoas que pensam. E elas não vão ser, sabe, atribuídas, colocadas numa caixinha, como se fossem pessoas proibidas de pensar.
Isso é a grande questão. Nós precisamos produzir pensadores, é isso que a gente precisa pensar. E o espiritismo tem essa função. Ah, Alexandre, para ser pensador tem que ter terceiro grau? Não. Mas o espiritismo precisa mudar a sua forma de interlocução, porque nós temos um defeito grande enquanto movimento, inclusive o movimento espírita progressista. Nós ainda não conseguimos dialogar com as baixas camadas da sociedade. As baixas camadas da sociedade, para nós do movimento, ainda são as camadas que, para alguns, e não para todos, obviamente, é onde estão registrados os mendigos de... Como é que a gente tem um cão? De estimação. Os mendigos de estimação estão lá nas camadas pobres. Então, a gente não conseguiu ainda criar uma linguagem, uma metodologia, né, que tem uma sistematização de diálogo com essas pessoas, porque a gente subestima essas pessoas, não é? Eu queria ver essa pessoa que diz, grato, irmão, para poder falar com todo mundo, ter o direito de todo mundo ter suas perguntas colocadas aqui. Tu coloca, por favor, Felipe. Eu não estou vendo quem é, porque já passou para mim, mas é grato, irmão Júnior, sua fala é espírito em minha essência. Aí a gente vem para baixo para ver. Eita, peraí. Coloca a partir... Pronto. Grato, a casa de João... irmão Francisco, pelo que o Espírito chamou, grato no sofá, valeu, Roberto. Isso sim é compartilhar o pão, exatamente, Arivaldo. Valquíria Freire, educação pública gratuita e de qualidade é direito que precisa ser garantido, e para isso é preciso lutar para garantir, exatamente. Vânia, é um paradoxo que o espiritismo é fé raciocinada por excelência e o movimento espírita brasileiro, de um modo geral, alienante por natureza, exatamente. Meu amigo, o Hilton está dizendo, no caso de João, assim embaixo. Tu passa, por favor, meu amigo Felipe. Eita, meu amigo Paulo Freire está ali, ó, batendo um papo conosco. Ele diz assim, não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Veja só, se Paulo Freire, que não é espírita, veja só, Paulo Freire, que não é espírita, o pai de Paulo Freire é espírita, né? Mas ele tem uma visão espírita, mais espiritualizada, pelo menos, do que muitos espíritos que a gente conhece quando se fala de muita coisa. Então, Freire, quando diz isso, ele diz assim, tu quer conhecer a intenção de um governo, tu começa a ver como ele trata a educação. Aí tu já vê a intenção. Eu digo isso, eu tenho dito isso em algumas lives, e eu insisto nisso, né? Eu já estou acostumado assim, para um movimento institucionalizado, eu não sou muito querido, né? Porque, como eu disse, o pensador espírita ele tem que ser mudo. Como eu não sou mudo, eu falo o que eu penso, e a gente acaba, de certa forma, perdendo espaço, né? Mas a gente não está atrás de holofote. Não é o objetivo nem meu, nem do Ágora, nem holofote. O objetivo nosso é discutir espiritismo, né? E poder discutir sociedade a partir dessa perspectiva espírita. Então, quando o movimento espírita ele também faz isso, o que é uma pena, não é? Ele ter feito isso. Porque quando ele apostila o conhecimento e não dá acesso a todo mundo desse conhecimento, quando ele estabelece isso, né, determinadas maneiras, e quando ele torna federativo institucionalizado e fecha o espiritismo para os pequenos, ou pelo menos para os que não têm intelectualidade, ou pelo menos para aqueles que não têm condição social, né, financeira, capital para poder participar, porque se você cobra R$200 num evento espírita, você está classificando o público a partir do dinheiro que ele cobra, né? Isso é uma coisa muito fácil de ser compreendida. Ah, Alexandre, mas é difícil. Então, cara, enxuga, muda a metodologia, mas deixa as pessoas que não podem pagar 200 fazer parte do evento. Não é? Agora as coisas mudaram. Porque, por exemplo, quando é que a gente imaginar, sei lá, há 6 meses atrás, 8, eu vou dizer 6 meses, dependendo, faz 6 meses de isolamento social, como é que nós íamos imaginar, há 6 meses atrás, que eu ia estar aqui falando de Recife, para uma casa espírita do Ceará, com pessoas que eu sei que tem gente aí de Minas Gerais, gente do Rio Grande do Sul, gente de Sergipe, participando da discussão, tudo 0800, sem ninguém gastar nada.
Isso quer dizer que há ferramentas e possibilidades da gente levar o espiritismo para aquelas pessoas que não podem pagar, porque é nosso dever também, e é isso que o Frei se preocupava, né? Que a educação fosse um bem para todos, e não para muitos. Então, assim, hoje, eu fico muito feliz em dizer para vocês que eu escolhi não ser querido por uma parte do movimento. E não estou muito preocupado com isso, não. Mas estou preocupado com as questões sociais. Eu me preocupo com isso todo dia que eu acordo, sabe? Com tanta desigualdade, com tanta injustiça, com tanto preconceito, com tanto racismo. E me preocupo também com o posicionamento do movimento espírita tido como hegemônico. Teresina, seja bem-vinda, minha amiga Arlete. Não é, Teresina? Esse posicionamento do movimento hegemônico, omisso, sabe? Que não se posiciona com relação às questões sociais, que nunca tem um posicionamento para colocar. Isso é muito doloroso. Você vê uma doutrina aqui que ensina, sabe, a expandir-se enquanto ser humano, enquanto espírito, sabe? Também, bem lembrado, Maria Emília, muito obrigado, não é? E Lindenberg diz, agora estão, primeiro a Lúcia diz, ser querido nesse contexto é um perigo, Xande. Por muitas vezes, por muitas outras pessoas ser mais que querido, valeu. E Lindenberg diz assim, agora estamos ligados com pessoas do Brasil inteiro, realizando estudos que nem tão cedo poderíamos realizar em uma casa espírita convencional, salvo as poucas exceções. A Amília falou, eu li, né, a questão do rol de preconceito ao povo cigano, isso é maravilhoso, a ferramenta tecnológica também como forma de democratizar e universalizar a radical contribuição do espiritismo, exatamente. Vamos, tu passa, por favor. Rapaz, eu preciso saber nem quanto tempo eu tenho, né, porque ainda tem alguns slides, mas se vocês quiserem parar, é só me dizer, tá bom? Isso aí é uma frase de meu amigo Deolinda Amorim. É válido, indiscutivelmente, o conceito de igualdade na acepção de respeito aos direitos comuns, os direitos intrínsecos da pessoa humana em qualquer nível social. Preservação da integridade física, oportunidades para estudar e melhorar-se, liberdade na escolha de seus objetivos profissionais, intelectuais e religiosos. Igualdade, portanto, nos direitos essenciais. Nosso conceito de igualdade, porém, não vai ao irrealismo de imaginar uma sociedade em que todos tenham o mesmo trem de vida, as mesmas regalias, as mesmas qualificações sociais. Veja como isso é tão importante, né? Isso é tão importante ser discutido, porque isso aí foi escrito em 48, né, pelo nosso amigo Deolinda Amorim, e veja a preocupação dele com os direitos individuais, os direitos intrínsecos da pessoa humana. A Constituição de 88 pega, né, os direitos humanos da ONU, né, esqueci o nome do documento agora, me deu um branco, mas reproduz, eu não me lembro se é manifesto, mas não é, mas eu vou usar esse nome por falta de me lembrar, né, que é o Manifesto dos Direitos Humanos, que foi feito em 1948. E aí, a Constituição Brasileira de 88, ela é inspirada nesses conceitos. E aí, tá lá escrito assim, que todo cidadão brasileiro ele deve ter acesso à moradia, acesso à alimentação, acesso à segurança, acesso à educação, certo? Acesso à saúde. Isso são tudo questões que devem estar amparadas legalmente. E aí, esse cara já tinha essa preocupação. E o Espiritismo, puxa, o Espiritismo se preocupa com isso o tempo inteiro. Exatamente, Arivaldo, nós não estaríamos juntos, né? Então, é muito sério a gente não entender isso. Então, quando a gente consegue ver toda declaração, obrigado, Tônia, declaração de valeu, meu amigo Alan Sérgio, seja bem-vindo também. Muito obrigado. E a palavra me fugiu mesmo. Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, a nossa Constituição é inspirada na Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 1848. Ela preza por isso, mas a gente tem um Estado hoje que não defende a ideia dos direitos humanos. E se a gente não tiver cuidado, a gente até traz uma discussão perigosa acerca disso, porque a gente passa a não compreender o significado desse direito humano. Porque aí a gente institui direito humano apenas como direito à vida, ou seja, a gente é contra o aborto, depois que o cara nascer,
Aqui no Nordeste a gente diz assim, é pé no bucho, mão na cara, se vire. Não é mais ou menos isso. Então a gente não está preocupado exatamente com a vida humana, porque se a gente tivesse preocupado com a vida humana, a gente estava preocupado com a segurança da mulher, a gente estava preocupado com a segurança do negro, a gente estava preocupado com a segurança dos ciganos, nós estávamos preocupados, por exemplo, com a segurança LGBTQI+, sabe, com as pessoas terem, além de segurança, elas poderem viver aquilo que elas são. E elas não conseguem viver, não é porque não têm os seus direitos básicos respeitados, inclusive que estão na nossa própria Constituição. Então, a não discutir isso do centro espírita, imaginar o mundo de regeneração sem a correção dessas desigualdades, dessas injustiças sociais, isso é sonhar, né? Não é nem sonhar. Isso é idealizar coisas que não são possíveis, né? Em todos os aspectos, Alan. Concordo com você, meu amigo Alan. Tu passa, por favor. Se a nossa Constituição fosse efetivada, estaríamos num país desenvolvido em todos os aspectos. De um lado, há quem afirme, por exemplo, que as desigualdades são problemas sociais e, portanto, nada tem a ver com a reencarnação. Do outro lado, com o mesmo acento categórico, afirma-se que as desigualdades são consequências do nosso passado e, assim, seria inútil qualquer tentativa de modificação. Então, a única solução é deixar como está. A gente entra aí numa parte bem complexa do movimento espírita, né? Quando ele institucionaliza a dor e o sofrimento através dos próprios princípios que formam o espiritismo. Então, se o cara está sofrendo é porque ele fez alguma coisa para sofrer, a gente vai ficar olhando, então a gente vai lá, nutre algum tipo de assistência por ele uma vez por semana, ele se vira o resto dos dias e a gente vai para casa porque a nossa casa em nosso lar já está comprada. E aí os mendigos de estimação vão sendo só multiplicados e vai mudando de geração para geração, né? Era a avó, a filha, a mãe e todo mundo, né? A mãe, a filha e todo mundo vai seguindo, infelizmente, essa linha, esse processo de dependência, sem que o espiritismo faça uma das coisas que é sua função, que é promover o bem social e promover pessoas. Um dos objetivos nossos do espiritismo é promover socialmente as pessoas. Tu passa, por favor, porque já passou muito tempo, o pessoal já deve estar cansado de me ouvir. A lei por si só não reforma a sociedade, pois os resíduos da imoralidade e das artimanhas sempre subsistem, enquanto o homem, por sua vez, também não se modifica interiormente. Dentro dessa concepção, que está na ordem geral das ideias, que até aqui explanamos, naturalmente nos defrontamos com os problemas da propriedade. E aí a gente colocar isso, esse fatalismo aí que Vânia colocou, né, que vai na contramão dinâmica do livre-arbítrio, exatamente isso que nós discutimos na live de ontem, eu e Lindenberg, né, essa questão do fatalismo, dessa contramão aí na dinâmica, que é o que Deolinda Amorim defende, né? Deolinda Amorim, ele trabalha essa questão. A lei por si só não reforma a sociedade. Então, quando ele diz isso, ó, a gente não vai resolver apenas com leis, que aí a gente colocou um contraponto, né? Que Deolinda Amorim chama de eita, a palavra não surgiu, estou com dor de cabeça, perdão. Lindenberg tá aí, escreve aí para mim, a palavra não surgiu. É um termo que ele usa, mas assim, ele quer dizer que quer fazer em conjunto, né? Que as coisas precisam ser juntas, acontecer ao mesmo tempo. Ele diz assim, não adianta só as leis se o povo não seguir as leis. O Brasil, né, Alan tá aí advogado, concomitantemente, ligado à minha voz da consciência, concomitantemente. É a palavra que meu amigo Deolinda Amorim usa no livro, de forma concomitante. Né? Ele diz que a coisa precisa acontecer assim, né? Concomitantemente. E não adianta isso, Cecília, valeu. Isso não adianta apenas a gente ter leis, né? As leis serem fortes, serem sérias, se o povo não é sério para cumprir a lei. Então a gente está aqui no Brasil, num país que lei pega e lei não pega. Vocês já pensaram nisso? A lei que pega é a lei que não pega. Tem lei que não pega, e aí as pessoas não seguem. Então, é complexo. A gente está num país que a gente tem que colocar lá no ônibus, eu não sei como é na cidade ou no estado de vocês, tem que criar uma lei estadual, uma lei municipal, que bote no ônibus uma placa que garanta um lugar para sentar, para um idoso, para uma mulher grávida. Percebe? Então, o que é que os grandes pensadores do espiritismo falam? Né? Kardec fala, Herculano fala, Deolinda Amorim fala quando ele fala nesse concomitante.
é que esse processo de lei, ele precisa seguir esse processo de transformação interior, não é? Que precisa obedecer esse princípio de educação que nós discutimos até aqui, para que nós possamos ir na raiz das causas da desigualdade social e das injustiças sociais e retirar esse povo que estava sofrendo dessa condição. E aí, retirar dando direitos a essas pessoas, dando a elas a oportunidade de estudar, né, de terem moradia, de terem alimentação, porque é muito bom a gente falar disso, não é? Quando nós temos alimentação, nós nos alimentamos, mas 3 vezes por dia, ou quantas vezes nós quisermos, enquanto pessoas não têm direito nem acesso à alimentação, né? Então, isso eles falam, e quando ele fala da questão da propriedade. Aí eu coloquei essa questão da propriedade, se a gente fosse falar dela, ia demorar muito, mas assim, só para a gente entender. Que a gente perceba, por exemplo, a ação do capital na produção dessa desigualdade, dessa injustiça social. Quando a gente fala de Brasil, eu sempre falo nisso, mas são dados que eu tenho do IPEC, eu não sei nem se tem dados novos, eu preciso procurar, mas dizia que antes, por exemplo, desse governo, um pouco na época de Temer, por exemplo, aproximadamente, 94% do PIB brasileiro estava na mão de 6% da população do Brasil. Enquanto 6%, o restante dos 94% da população, dividiam 6% que sobrava. Vocês entendem isso? Então, é muita riqueza concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. Aí entra também a questão da propriedade. Eu vi agora algumas leis que o governo quer aprovar com relação a terras, por exemplo, em terras amazônicas e em terras indígenas, que são bem perigosas para a estruturação dessa ideia desse capital de propriedade, né? E são lei e justiça, a lei sem justiça se sustenta na imagem da espada, atrofia a imagem do equilíbrio, isonomia, exatamente. Escravidão deixa eu ver o livro, Laurentino Gomes. Nossa legislação é das mais avançadas do mundo, porém, a afetividade destas leis depende da educação para o exercício da cidadania e para valores humanos e espiritualidade, e não religiosidade. É exatamente isso, meu amigo Alan Sérgio, né? E aí, eu até para contemplar o que Alan fala, meu amigo Alan, do Coletivo Girassóis, é bem interessante isso, porque eu sempre disse isso, né? Eu já estou no movimento espírita há algum tempo, eu não vendo o espiritismo. Acho o seguinte, o espiritismo, ele é importante, mas não é a única fonte de possibilidades de mudança ou de construção de saberes que te tornem um ser humano melhor que existe no mundo, não é? Ele é mais uma. Então, a ideia de espiritualização dos conceitos, ela é importante, não é? O espiritismo trata, mas outras doutrinas também tratam. Meu amigo Arivaldo Montavão, diretamente de Sergipe, no Ceará, diz, Aracaju, me diz assim, a nossa Constituição proíbe a especificação imobiliária, pois diz que a terra na área urbana e rural tem que cumprir a função social. Exatamente. Tu passa, por favor, Felipe. Pronto. Uma sociedade que se baseia na lei e na justiça de Deus, diz a doutrina espírita, deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Esses últimos slides que não tinham nome são todos de Deolinda Amorim, do livro O Espiritismo e os Problemas Humanos. Eu gosto sempre de citar a literatura que a gente utiliza, né? O referencial bibliográfico. Vamos para a gente poder partir para o nosso encerramento, eu sei que vocês estão cansados. Vamos definir uma sociedade que se baseia na lei e na justiça de Deus. Porque esse Deus que meu amigo Deolinda Amorim fala aí, ele se estabelece a partir de perspectivas. Então, vamos falar Bela Cidade, exatamente. Vamos falar da perspectiva desse Deus, da perspectiva espírita. Então, Deus não é Gepeto e nós não somos Pinóquios, não é? Deus não está com a cordinha ligada a nós para que nós só façamos tudo aquilo que Ele deseja. Deus está em nós a partir das perspectivas das leis naturais, que são colocadas, não é? De forma numa perspectiva onde nos aproxima a partir desse senso de espiritualização que nós ganhamos quando entendemos as noções de Deus a partir de uma perspectiva espírita. Então, Deus espírita não é antropomórfico, ele não é homem, ele não tem sentimentos, ele age a partir de nós, porque nós estamos aí concomitantemente ligados às leis naturais. Dessa forma, somos parceiros no processo de criação,
somos parceiros também do processo de utilização das leis naturais, não como punição, porque para encerrar nossa fala a gente precisa falar disso. As leis naturais não têm apenas um propósito de punir pessoas. Muito pelo contrário, elas são parceiras no processo do progresso humano. Elas não estão aqui esperando que nós erremos, porque nós fomos educados dentro do movimento espírita o tempo todo assim. Porque não trabalhava muitas vezes o Deus antropomorfo, mas fazia das leis de Deus, sabe, ferramentas de punição desse mesmo Deus. Como se a reencarnação fosse uma forma de fazer com que a gente pagasse o tempo inteiro. A reencarnação é uma forma que essas leis naturais que Deus encontra de nos oportunizar experiências, através de experiências, no sentido de encontrarmos essa ascensão no princípio da educação, né, na nossa própria educação, que ascenderá nessa proposta de evolução e progresso entre nós e para nós. Então, precisamos ressignificar os conceitos que muitas vezes já estão desgastados e deturpados dentro dessa perspectiva ortodoxa, que não nos permite entender as leis naturais, como diz ele aí, como sendo âncoras do processo do progresso humano, sabe? Estarem ancoradas a esse processo juntas, estamos concomitantemente ligadas a ela nesse sentido. Então, as leis naturais, elas existem nesse processo. E para que a gente entenda o motivo do porquê não haverá regeneração sem igualdade, sem justiça social, porque não foi Deus que criou essa injustiça, essa igualdade. E Deus, ele não é moleque de recado da sociedade. Então, as leis naturais, elas não agem refazendo as coisas que a gente fez de errado. Sabe, aquele menino birrento? Pronto, vamos dar uma proposta de progresso no sentido espírita, para a gente poder contextualizar. Então, progredir é transformar instinto em sentimento. Então, naquele dia que a gente diz assim, hoje eu vou chutar a barraca, não tem? Hoje vai me ouvir, hoje eu vou fazer tal coisa. Aí você vai e chuta o pau da barraca. Progredir significa, no final da tua trajetória, olhar para trás e não ter nenhuma barraca derrubada por você. Porque se tiver, meu irmão, Deus não é teu empregado, não. Tu vai voltar e vai levantar. Cada pauzinho que tu derrubasse. É aí que entram os processos de dores que são instituídos pelo orgulho, sabe? Pelo materialismo, pela inveja, pela arrogância, pela cupidez, pelo ódio, por todas aquelas coisas que nos afastam dessa possibilidade de viver intensamente aquilo que nos aproxima das suas leis. O amor é a fonte inesgotável de produção, de transformação social. Não vamos conseguir mudar todas essas coisas se nós não conseguirmos amar na acepção da palavra. E esse amor que a gente fala aqui, ó, não é o amor shakespeariano, sabe, que leva um homem ou mulher a tomar cicuta. Não é o amor de novela, sabe, que só se dá quando as pessoas têm recurso financeiro. Também não é o amor apenas marital, não é o amor apenas, sabe, matrimonial, é o amor. Também não é apenas o amor materno ou o amor paterno, porque essa percepção de espiritualidade transcende, inclusive, aquilo que emana dos corpos. Então, aquilo que vai fazer com que essa desigualdade, sabe, essa injustiça, transforme-se, emana também de mim, enquanto ser encarnado, na perspectiva, na ideia de eu poder também ser a pessoa que promulga, oferece essa possibilidade de afeto ao outro. Então, eu não vou amar o outro porque ele é heterossexual. Eu não vou amar o outro porque ele é branco. Eu não vou amar o outro porque ele é espírita. Eu vou promover essa mudança a partir de mim, sim, mas vou vivê-la intensamente nos lugares onde a minha presença se faz necessária, porque existe a ausência exatamente desse amor. Quando esse amor não está presente, né? Quando ele não está presente, as desigualdades só aumentam, porque nós damos vazão àquilo que é mais de ruim que está em nós. O orgulho, a cupidez, como eu já falei. Para que encontremos a forma de amar, de sentir o espiritismo e de sentir a nossa possibilidade de produzir fenômenos sociais melhores. A partir da nossa perspectiva, precisamos nos arregimentar. Precisamos nos ajuntar, assim como nos estamos nos ajuntando virtualmente, para levar o bem para aquelas pessoas que só conhecem a dor, a raiva, o ódio, o rancor, para aquelas pessoas que não são tocadas ainda por um abraço afável,
sabe, por um afeto, por um olhar de respeito, que são tratadas por aquilo que possuem no bolso, ou pelas cores, ou por aquilo que elas possuem nos seus bolsos, ou nas suas contas bancárias. O espiritismo, ele transcende a esse fio metal, ele aproxima os espíritos, sabe, e nos torna imortais para aprendermos enquanto for possível aprender. Tu coloca a última transparência, se for possível, meu amigo Felipe, que aí a gente parte para o encerramento do nosso trabalho. Eu sou muito grato, peço muitas desculpas, eu quero só ler aqui, que eu não queria deixar ninguém. Nossa amiga Vânia Lúcia, isso, irmão Alexandre, o Espiritismo como uma chave de leitura, a contribuir irmanada com outras chaves de leitura, um mundo de justiça por excelência, exatamente. Minha amiga Maria Emília, os índios não contactados estão sendo dizimados pelos mineradores. Estamos perdendo os nossos índios, exatamente. Vamos invadir Aracaju, vamos mesmo. Minha amiga Arlete bate palma, meu amigo Efraim, Jesus pediu que nos amássemos e não nos armássemos. A melhor cidade do Nordeste, podem vir, tem caranguejo, queijo coalho, amendoim para todo mundo. Ele está falando de Recife, Arivaldo, a melhor cidade do Nordeste. Gratidão por falar isso de Recife, viu, Arivaldo? Muito obrigado a todas e todos. Meu amigo Felipe, gratidão pela acolhida. Meu amigo Wilton, pelo convite. A todas e todos que nos ouviram até agora com essa paciência incrível, eu agradeço. Peço perdão pelo estender, mas eu achei bacana a gente poder discutir sem pressa e poder trabalhar os conceitos de uma forma amiga. Alexandre, mas tu consegue se superar a cada dia na inspiração para abordar as questões e ainda nos instigar também. Gratidão, eu que agradeço. Um beijo grande, muito obrigado por tudo. Felipe, muito obrigado, irmão, pela acolhida que me destes. A casa de João, meu amigo Wilton, a todos vocês, muita paz e gratidão. Nós é que agradecemos, Alexandre, pela sua disponibilidade de aceitar o nosso convite, de estar aqui conosco, né? Nós já vamos daqui para quase 2 horas de apresentação. Foi muito bom te ouvir hoje. Falhou para mim aqui um pouco a tua voz. Pode falar. Estou aqui. Eu que agradeço, Vânia, a vocês por estarem, a todas vocês, todas e todos vocês, pela paciência e pela troca. Bom, agradecer a participação de todos que nos assistiram, né, que participaram ativamente aí com os comentários, contribuindo aqui para o engrandecimento da fala do nosso irmão Alexandre, né? E para encerrar essa atividade, eu vou pedir para o Alexandre fazer a nossa prece de encerramento, tá, Alexandre? Ok. Senhor Jesus, mestre e amigo, exemplo de busca de paz, de ensinamento. Nós te pedimos apenas, Pai amado, que nesta noite, depois dessa troca tão salutar de experiências, de sentimentos, nós possamos nos construir melhores seres humanos, mais responsáveis com o bem coletivo e com o bem social. E pedimos a Ti apenas inspiração para a luta, para que não desistamos e para que acreditemos sempre que é possível, sim, um mundo de igualdades e de justiça social. Muita paz, gratidão e até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado, Alexandre. Obrigado a todos que nos assistiram. Desejar a todos uma boa noite. Amanhã, quarta-feira, nós não temos transmissão, mas na quinta-feira estamos de volta às 8 horas com mais uma atividade aqui da Casa de João Francisco. Então, para todos, fiquem até a próxima.